nos separará do amor de Cristo, irmãos? Isso tem a ver com a glória de Deus, isso tem a ver com a honra de Deus, com a palavra de Deus. Ele prometeu, Ele escolheu, Ele decidiu, e o que Ele decidiu e escolheu e prometeu vai ser cumprido. Então não há quem nos separe do amor de Deus. E esses que não serão separados do amor de Deus são esses justos que o salmista falou aqui, são os que o temem, que o salmista falou aqui, são os que buscam o conhecimento do Senhor, são esses, irmãos. Nenhum a mais, nenhum a menos. Então quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor, que é digno, toda honra, toda glória. Apocalipse diz: tu és digno, Senhor, de receber toda a glória. Apocalipse 4:11. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor. Tu és digno de
louvando, Magali. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Ó Pai, até este momento, Senhor, nós Te adoramos, Te engrandecemos, ó Pai, com louvores. Ó Pai, agora nós queremos agora Te adorar, Senhor. E que a Tua palavra nesta noite, Senhor, possa ser colocada em prática em nossas vidas. Ó Pai, que nós possamos, a cada dia, Te buscar, ó Pai, e entrarmos mais e mais na Tua presença. E que nós possamos, ó Pai, nos conscientizar que nós somos pecadores e que nós temos que nos arrepender todos os dias, Senhor, na Tua presença. Ó Pai, obrigado por tudo, em nome do Teu Filho, amado Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos ouvir agora a mensagem com o pastor Antonino, que esteve viajando também, mas já voltou. Hoje nós temos celebração da Santa Ceia, né? E depois da Santa Ceia, o presbítero Daniel virá aqui à frente para fazer uma exposição para a gente de alguns tópicos, obviamente, né? Da reunião, do concílio que ele esteve lá, os irmãos estão lembrados. A gente, antes de viajar, foi dito aqui, olha, vamos orar pelo concílio. Hoje Daniel está trazendo um relato para a gente, um breve relato para a gente depois. Então nós vamos agora ouvir a explanação da palavra, depois vamos celebrar a Santa Ceia, e depois ouviremos o presbítero Daniel. Dá tempo de a gente fazer tudo isso. Pastor Antonino. A graça e a paz, amados, eu lhes prometo que serei breve e gostaria de que abríssemos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, verso 29. Marcos 8, verso 29. Então lhes perguntou: vós quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Curve sua cabeça. Ore ao Senhor, interceda por esse momento. Senhor Deus, amado Pai que estás nos céus, graças te damos, ó Deus, por este momento que estamos na tua casa para te adorar em espírito e em verdade. Te suplicamos, ó Pai, a tua graça, derrama a unção do alto para a tua palavra que vai ser exposta. E que o Senhor esteja, pois, à frente, e que nos esconda atrás da cruz de Cristo, para que assim, ó Pai, o Senhor receba a nossa adoração e o nosso louvor, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, o texto que nós escolhemos, ele passa por um momento de intimidade do Senhor Jesus com os seus discípulos. O texto diz que acabara o Senhor de chegar na aldeia de Betsaida e logo a multidão lhe trouxera um cego rogando que ele o curasse. E Jesus não se faz de rogado, e ele toma aquele pobre homem pela mão e leva-o para fora dos muros daquela pequena aldeia e lhe impõe as mãos aos olhos.
e faz-lhe uma pergunta: vês alguma coisa? E aquele homem responde: eu vejo homens como árvores andando, uma visão embaçada ainda. E mais uma vez o Senhor faz um lodo de saliva com terra e aplica aos olhos daquele homem. E ao tocá-lo, ele é totalmente restabelecido, tem sua visão restabelecida. E logo passa a ver, a distinguir todas as coisas de um modo claro, de um modo perfeito. Agora sim, ele podia contemplar a face do Senhor Jesus com os velhos olhos, mas com um olhar novo, já livre da cegueira. Mas como é bom, amados, ter os olhos abertos pela ação do Espírito Santo e ver a Deus como Ele é e não da maneira que nós queiramos que Ele seja. Vê-lo como aquele cego de um modo claro, límpido e perfeito. Infelizmente, o Deus deste presente século ainda hoje mantém cegos, acorrentados, aqueles que se deleitam nas trevas do pecado, da iniquidade, e das trevas atormentados, eles rugem como leões famintos e vocifera injúrias, insultam o nome e a pessoa do Senhor Jesus, ridicularizam o Filho de Deus. Os dias maus, segundo o apóstolo Paulo escrever a Timóteo, os dias maus parece que já está batendo a nossa porta. Parece que já chegaram até nós. Assim, tomamos conhecimento, assim vimos, através da mídia, faz poucos dias, faz pouco tempo, uma horda satânica monta uma falsa peça de teatro, pago com dinheiro público, dinheiro do contribuinte, seu dinheiro, meu dinheiro, nosso dinheiro. Num ato público, num festival de inverno de Garanhuns, aquele grupo liderado por uma cantora decadente e assumidamente homossexual, aos gritos, ela invoca os demônios e bradava a plenos pulmões: vamos botar para fora os nossos demônios. Eles são a razão da nossa vida, dizia aquela mulher. E com palavras obscenas, ela escarnecia do Senhor Jesus. E isso levou aquela turma enlouquecida a um completo histerismo, de ódio voltado à pessoa do Senhor Jesus, desafiando o Filho de Deus.
Eu não sou hipócrita de dizer que senti pena dela e deles, e de que eu tive desejo de orar por todos e por todos aqueles escarnecedores. Naquele momento eu não tive, e nem tampouco eu sou leviano. E Deus sabe qual foi o sentimento que tomou conta do meu coração. Eu me senti no paralelo de Asaf, no Salmo 73, quando invejou a prosperidade dos ricos. Quase me resvalaram os pés. E diz Asaf: pouco faltou para que se desviassem os meus passos. E no verso 23 do capítulo 17 do capítulo 73, ele diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Mas aprendi, acima de tudo, como é difícil ter o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus diante de seus algozes, diante dos seus adversários. Como é difícil ser crente, como é difícil ter a mente de Cristo em momentos de confrontos. Eu me dei conta da atualidade desse texto de Marcos, de ver alguém que viveu em completa cegueira até se encontrar com o Senhor Jesus. E essa é fascinantemente a nossa história. Estávamos perdidos na escuridão do pecado, éramos escravos do pecado, não tínhamos vontade própria, nos deleitava no pecado, porque nós estávamos cegos, em completa escuridão, até o momento em que fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus. E a princípio nós queremos na igreja já um crente perfeito, mas a princípio a vista é assim mesmo, embaçada, porque foram muitos anos de escuridão. Mas à medida em que se cresce na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os nossos olhos se abrem numa explosão de luz e cores, porque passamos a viver uma nova vida, é o começo de uma nova vida. Eu sou a luz do mundo, disse o Senhor Jesus, e quem está em mim não anda em trevas. E diz o texto que o Senhor Jesus continua a caminhada com o seu grupo rumo a Cesareia de Filipe. E eles dialogavam, e eles conversavam. Mas como eu gostaria de ter ouvido do que falava. Mas o assunto desta conversa, Marcos nos dá o tom. No registro de Marcos, a conversa é uma especulação sobre o Messias prometido. Talvez fosse o assunto dominante naquele dia, nas rodas de conversa, era a vinda do Messias. E muitas vezes, amado, nós somos crentes e nós ousamos dizer que nós não temos satisfação a dar à igreja, aos pastores, aos presbíteros,
Somos donos da nossa vida e não temos satisfação a dar o que não é verdade. Veja aqui que é o Filho de Deus que está no meio da especulação. E Jesus vai direto à questão. E ele quer saber o que é que o mundo pensa dele. Quem dizem os homens que eu sou? O que é que as pessoas estão falando de mim? O que é que as pessoas esperam do meu ministério? E a resposta que ele ouve é a prova da lisura do testemunho pessoal seu. E o que ele ouve, para uns, tu és João Batista, para outro, tu és Elias, e para alguns outros menos informados, tu és algum dos profetas. Amados, essa é uma pesquisa de opinião, de deixar qualquer candidato orgulhoso e de ego inflado. Era um testemunho da sua vida diária. Por isso que o Senhor Jesus é capaz de se levantar e desafiar os seus inquisidores. Quem de vós pode me arguir de pecado? Jesus era realmente um ficha limpa. E a missão dos discípulos estaria cumprida se não for a insistência do Senhor Jesus a lhes perguntar: mas vós, quem dizeis que eu sou? Esqueçamos por alguns momentos, esqueçamos a cura do cego, esqueçamos tantos outros milagres do Senhor, esqueçamos, se é possível esquecer, esqueçamos também os ataques sórdidos ocorrido em Garanhuns, que não teve a menor culpa com esse incidente, porque de agora em diante a conversa se torna pessoal, é intimista e é intransferível. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Já que eu vos deixei como sal da terra e luz do mundo, quem dizeis que eu sou? Qual tem sido o testemunho? Para que o mundo veja Cristo, é preciso que o nosso testemunho o mostre. Nós não fomos chamados para ficar entre quatro paredes, mas fomos chamados para esse mundo corrupto que está aí fora. A igreja foi chamada para desafiar esse mundo com a pregação do verdadeiro evangelho. Não faz o menor sentido o que o mundo ache e pense do Senhor. Mas não importa mesmo porque o mundo já está posto no maligno, e ele não tem parte nesse ministério da divulgação do Evangelho. A nossa luta, diz Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, no verso 12, Paulo diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestes.
Essa é a nossa luta, esse é o desafio da igreja. Mas parece até que nós não temos nada a ver com o que está acontecendo no mundo. Parece até que não temos nada a ver com o trágico incidente de Garanhuns. Que isso não tem nada a ver conosco porque estamos distantes. Mas, amados, foi um insulto à nossa fé. E nós temos culpa, sim. Somos culpados porque a nossa maneira de viver acomodado tem dado espaço demais ao inimigo, quebrando a sua lança em nossa tenda, que nos desafia, que lança imprecações contra nós e o nosso Deus. E a maneira, ao modo de Saul, ficamos esperando chegar um Davi para lutar contra um Golias, que é só nosso, é nosso e de mais ninguém. É verdade, o mundo já não nos respeita mais, porque em nome da boa vizinhança, da boa política, nós temos abdicado dos valores da nossa fé. Apagamos, destroçamos, destruímos os marcos regulatórios de um passado nosso. É aí que nos dá saudade de quando a igreja era protestante e não evangélica. Pois foi aí que ela perdeu a sua identidade de sal da terra e luz do mundo. Protestante soava-nos, podia parecer um termo pejorativo, mas era um marco divisor, era a fronteira entre o profano e o sagrado. Alvo de zombarias, protestante. Quantas vezes? Mas de julgamento, nunca. Ver alguém dizer na televisão se roubou, se cometeu crime, seja isso, seja aquilo, seja evangélico, tem que pagar. Quando nós fomos tão injuriados em praça pública, quanto nos últimos dias, protestantes nós éramos acreditados, nós tínhamos o respeito, porque nós falávamos a língua dos anjos, nós tínhamos o costume dos santos, um passado em que nós fazíamos a diferença. Igreja evangélica, sim, igreja evangélica, mais parecida com o mundo, fala e pensa como o mundo, mas o que é pior, vive exatamente como o mundo. Jesus está nos perguntando como nós temos nos comportado diante do mundo. Que testemunho temos dado de que nós somos realmente a igreja de Cristo? Um grupo de homens, poucos homens, testemunharam de tal forma
que as pessoas respeitavam. E eles revolucionaram o mundo. E dizia: o mundo vede como eles se amam. O mundo tem sentido a presença da igreja. A igreja tem feito alguma diferença no mundo. Se a igreja saísse do mundo, faria alguma falta? Parece que não, porque se verdade fosse, aquele pequeno grupo desprezível não ousaria desafiar um país inteiro, um país grande, que se diz de maioria cristã, mas que vive sob a ditadura de uma minoria. Mas que em compensação, em descompasso com a palavra de Deus, esse país que nós vivemos legitima a corrupção e zomba do sagrado, quando um grupo de parlamentares, se dizendo cristão, faz uma oração de gratidão a Deus pela propina recebida, dinheiro que tanta falta faz à saúde, à segurança, à educação, mas que eles agradeciam a Deus, porque aquele dinheiro lhe chegara às mãos, não interessa de onde venha. Que dizem os homens ser o filho do homem? Os discípulos amados, eles tinham a seu favor exatamente o testemunho dos homens. Tu és João Batista, tu és Elias, alguns dos profetas. Um testemunho forte e que não põe em dúvida, não põe em xeque o testemunho daqueles homens, a vida daqueles homens. Mas de nós, que testemunho teríamos para dar ao mundo? Que responderíamos nós se o Senhor nos perguntasse: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro disse-lhe: tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus de que a ninguém dissesse nada a seu respeito. Mas vós que dizeis que eu sou? Que Ele nos abençoe.